Paz do Senhor Jesus, mais uma vez, projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. Desde já, que o Senhor Deus possa abençoar o seu dia, sua tarde, sua noite, sua vida, seu ano, seu ministério, seu projeto, sua casa, seus sonhos. Que Deus possa nesse dia trazer luz para a sua vida. Luz para iluminar os seus caminhos, luz para clarear aquilo que parece estar escuro. Ou até mesmo que está escuro, como se diz, a coisa ficou preta para o meu lado. A coisa está feia para o meu lado. Mas que neste momento o Senhor Deus, com esta palavra, possa se trazer luz. Que a luz da palavra clareia tudo. Lâmpada pelos meus pés é a tua palavra, a Bíblia diz. Queria que neste momento você prestasse atenção, que eu queria te perguntar algo. O que você tem ouvido? Quem tem comunicado contigo? Quais têm sido os seus conselhos, Tekaracebelecalandarai? O que tem entrado aqui no seu coração? O que tem entrado aqui na sua mente para que você execute Tekatacalabandabia? Porque ninguém faz nada sem antes ter um plano. Ninguém vai a lugar algum sem antes planejar. Nenhum assassino mata sem antes ser induzido. Ninguém abraça ninguém sem antes ser induzido ao sentimento bom. Ninguém perdoa ninguém se ninguém, às vezes, ao aconselhar, vai lá, perdoa. Se não for o Espírito Santo. Ninguém faz nada sem antes tiver uma comunicação, uma orientação. E eu queria que você, nesta manhã, ou nessa tarde, nessa noite, ouvisse o conselho da palavra de Deus, que se encontra em Efésios 5, 11 até o 13. Isso é uma palavra bem simples e direta. Uma palavra aconselhadora para mim e para você. Não apenas para mim que estou na caminhada com Cristo, que retornei ao caminho de Deus, mas também a você que às vezes se encontra afastado dos caminhos de Deus. Principalmente para você que às vezes tem andado com pessoas, como diz Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Talvez você tenha andado na roda dos encarnecedores, tenha ouvido o conselho do ímpio, tem estado no caminho dos pecadores, mas eu queria que você entendesse, através dessa palavra aqui, que há uma luz no fim do túnel. Há uma luz no fim do túnel, se chamada Jesus. A Bíblia diz assim, Efésios 5, 11. Conselho para mim e tua vida, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes a condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenado pela luz, porque a luz tudo manifesta. 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui pelo projeto que o Senhor criou no nosso coração. Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. Deus, e ganhar uma alma às vezes é orientá-la. E nesta palavra, meu Deus amado, que o Senhor nos mostra aqui nesta manhã, uma palavra de orientação sobre o que fazer e o que não fazer. Por isso eu peço ao Senhor que o teu Santo Espírito dê-me graça, dê-me sabedoria, que saia dos meus lábios aquilo que tu queres, para que possamos compreender juntos aquilo que é a orientação do céu, a orientação do teu Santo Espírito. Deus, que o seu nome seja glorificado e exaltado, que o Senhor seja visto e exaltado, e que eu venha me diminuir, que eu venha ser apenas uma ferramenta em tuas mãos. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém? O missionário Carlinhos, o barbeiro Carlinhos, o amigo Carlinhos, o servo de Deus Carlinhos, não tem nada de bom para oferecer, humanamente falando. Mas quando abrimos a boca de Deus, nos tornamos umas ferramentas para que possamos ser manuseados por Ele. Então, sendo eu manuseado por Ele nesta manhã, trouxe 3 passos para que você aprenda a ficar mais atento daquilo que é trevas e aquilo que é luz. Aquele conselho que vai te levar para o céu e aquele conselho que pode te levar para o inferno. Olha só, na vida temos vários tipos de amigos. Mas tem sempre aquele amigo que puxa a nossa orelha e tem sempre aquele amigo que fala assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tô nem não, dá nada pra mim não, vamos fazer isso mesmo, demorou já é, dá nada,
Se der 2 dias, deu mais, deu nada. É só conversa fiada essa ideia. E assim vai. Existem vários tipos de amigo. Eu quero falar sobre 2 amigos nesta terra. O amigo chamado Satanás, que a Bíblia diz aqui, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Tudo que é das trevas é infrutuoso, não produz bons frutos. Mas antes as condenai-as. Jovem, principalmente você, que está começando a iniciar a sua vida, começando a entender o que é certo e o que é errado, você é adolescente. Como você tem aceitado ou rejeitado os convites? Vamos ali fumar um? Vamos ali tomar só um golinho, seu pai, sua mãe não vai ficar sabendo, não? Vamos ali dar um teco? Saiba que isso aí é obra infrutuosa das trevas. Será que vai gerar bom fruto você usar droga, você encher a cara, você mentir, você prostituir? Vamos ali roubar? Será que isso tem obras boas? Por isso a palavra começa condenando. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Saiba que tudo aquilo que você sente que é errado, mas mesmo assim você faz, saiba que é o diabo que está sendo o seu conselheiro. E este conselho do diabo pode vir através de qualquer pessoa. Por isso que devemos estar atentos. Quem somos os nossos conselheiros? Como diz Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite. Então, não apenas jovens, mas nós também. Eu que sou casado, tenho filhos. Você também que é pai, você que é mãe, você que tem ministério. Às vezes dentro da igreja, quantos ímpios, se passando por cristãos, por adoradores, vêm com maus conselhos. Sua esposa está te fazendo raiva, larga ela. Tanta mulher neste mundo. Esposas às vezes passando por dificuldade, aí chega a ímpia. Se fosse eu não aceitava não. Já tinha metido um par de chifre nele. E isto é o que? Comunicar com as obras infrutuosas das trevas. E o primeiro passo, para que você seja bem-aventurado, para que você enche-se da luz de Deus, é simplesmente não comunicar com o mal. Não desfazer. Eu conheço muitos amigos meus que bebem, que fumam, até mesmo usam droga, mas me respeitam. Me respeitam. Eu tenho amigos que fumam, que bebem, usam droga, mas eles no canto dele, eu no meu. Eu não envolvo, eles me respeitam. Isso é bom. Nós que somos servos de Deus devemos conquistar essas pessoas, pregar a ele o evangelho de arrependimento aos poucos com nossas atitudes. Não sermos religiosos. Que você vai para o inferno, tal. Mas a palavra aqui nos fala que quanto mais se comunicar com a obra das trevas, mais fácil é de ir para o inferno. Mas antes condenai-as, porque o que fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Ou seja, o que fazem em oculto não presta. Olha como é que é fácil demais saber as coisas de Deus e as coisas do mundo. Tudo que é feito ao público, tudo que é feito com transparência é de Deus. Agora é tudo jovem que fala, vamos um cantinho ali, vamos fazer escondidinho, deixa ninguém saber não. Seu pai não pode saber, sua mãe não pode saber, seu pastor não pode saber. Eu não vou contar para ninguém, é segredo, cuidado. Vou falar para você, mas fulano pode saber não. Cuidado, é comunicação com a treva. Comunicação com a treva. São obras infrutuosas, não tem frutos. Infrutuosas. Mas eu quero profetizar nessa manhã que na sua vida há bons frutos. E que tudo que for obra das trevas infrutíferos, talvez você está viciando em algo que está te trazendo péssimos frutos. Frutos de miséria, frutos de arrogância, frutos de ciúme, frutos de separação, frutos de ambição, frutos de avareza, frutos de ignorância, frutos até mesmo de risco de separação, risco de morte. Mas eu quero repreender desde já, profetizar na sua vida, que este mal que tem tentado comunicar com você, ele caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não cortando a mensagem, mas gostaria que você, se puder, deixe um like pra gente, compartilhe, se inscreva, para que este canal aqui que prega a palavra, que prega a verdade, cresça, se expanda
e mais pessoas possam aprender do Evangelho de Deus. Não vim como religioso. Eu particularmente parei de beber porque eu saí do controle. E estava com depressão, síndrome do pânico, labirintite emocional, cheio de problemas financeiros. E comecei também a usar cocaína e fumar. Então para mim fez bem. O álcool para mim não me fez mal, não me fez bem, fez muito mal. Então eu preferi parar. Mas eu não acuso você às vezes que bebe sua cerveja, tem seu costume de beber controladamente. Se for de parar, que o Espírito do Senhor na hora certa te convença. Eu não vim aqui julgar quem bebe, quem fuma. Só que infelizmente é um grande portal para que o inimigo faça as coisas maiores. Vemos que o percentual de homicídios, 85%, geralmente quem matou ou estava alcoolizado ou drogado. O álcool é a porta para muitas e muitas coisas. Às vezes o marido é um marido bom, mas quando bebe bate na mulher. Às vezes é uma pessoa boa, honesta, mas quando bebe começa a querer roubar, matar. Então o álcool, quando ele é descontroladamente usado, é uma porta para o inferno. Mas eu não vim aqui falar de álcool, não vim aqui julgar ninguém. Mas cuidado com quem tem te aconselhado. Vamos ali, ninguém vai ficar sabendo não. É só um golinho, é só um tequinho, é só uma fumadinha, é só um raizinho, é só uma injetadinha na veia. Cuidado, porque o que fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Tudo que é feito no oculto, no escondido, se não for a luz de Deus, misericórdia. No começo, até quando eu usava droga, no começo eu usava, tava nem as pessoas via boas, mas depois ficava igual um bicho escondido no quarto, trancado lá, repreensivo, apreensivo, com medo de tudo e de todos, assustado, até Deus me libertar desse vício. Vamos para o segundo passo. Acenda a lâmpada, a luz do Espírito Santo. Olha que interessante. Falamos aqui das obras infrutuosas, para não comunicarmos com as obras infrutuosas das trevas, os maus convites, as más companhias, que corrompem os bons costumes. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Tem um ditado popular que fala: quem anda com pouco, farelo come. Eu gosto muito de falar que tem pessoas que já nasceram mesmo para ficar na lama. Tem pessoas que você ama tanto, que é amigo seu, que você quer tão bem para ele. É como se fosse, em parábola, tá? Fosse um porquinho. Você tem um animal, um porquinho que você ama muito ele. Aí você vê ele naquele chiqueiro, você quer que ele não fique sujo. Você pega aquele porquinho, dá um banho nele, passa um perfume nele, escova o dente dele, coloca ele na sua cama para dormir com você, no quentinho, no gostosinho ali, bem cheirosinho. Acorda depois dele para você ver. Se ele acordar primeiro que você e abrir a porta, ele vai para o chiqueiro se sujar, porque a natureza dele é aquilo. Ele já adaptou com aquilo. Não adianta você querer para ele. Então cuidado com pessoas que são assim. Ramanaste Kalabandarai. Tem pessoas, tem amizades que só vão te levar para a lama, para o fundo do poço. Tem pessoas que você pode lutar, orar, parece que aquela pessoa já nasceu com aquela sina. Aquela pessoa já se adaptou com o lamaçal do pecado, com o lamaçal da mentira, com o lamaçal da inveja. E não é só droga não, uma das piores coisas que existe é a pessoa invejosa, fofoqueira, avarenta, mentirosa, fofoqueira. Então cuidado com suas amizades, cuidado com as suas amizades, pois pode te levar para o inferno. Às vezes Deus tem um grande plano na sua vida, mas pelas suas escolhas você pode ir para o inferno. Amém? Primeiro passo, não comunicar com o mal. Tudo que você vê que vão ali, ninguém vai ficar sabendo, não. Cuidado, jovem. Cuidado, adolescente. Cuidado, criança. Cuidado você também, dentro da igreja. O pastor, você fica sabendo, não. Depois nós pedimos perdão a Deus. Aquele crente que quer fazer o pecado premeditado. Pecado é um acidente. Pode acontecer na minha vida, na sua vida. E Deus está pronto para perdoar. Às vezes sem perceber, você xingou, você saiu na ira. Mas depois você se arrependeu, o que eu fiz? Deus me perdoa. Eu não sou assim, Deus vai te perdoar. Mas aquele pecado, não, eu vou falar abertamente, eu vou na zona, eu vou ter uma relação sexual com as 3 mulheres diferentes, depois eu peço perdão a Deus, ele vai me perdoar mesmo? Cuidado! O pecado premeditado é igual como se fosse um crime premeditado. A pena é maior. Então não se acostume
se é aquele crente, aquele cristão, depois eu peço perdão a Deus. Cuidado, Deus conhece o nosso coração, a nossa sinceridade. Se pecou, se foi um acidente, às vezes sem perceber você caiu e depois se arrependeu, porque existe uma diferença entre arrependimento. O arrependimento gera mudança, mas o remorso não. O remorso, você sente aquele sentimento de culpa. Não, o que eu fiz? Nossa, eu vi o vídeo pornográfico aqui, o que eu fiz? Eu não podia ter feito isso. Eu xinguei fulano, não tinha feito isso. Eu traí minha esposa, não devia ter feito isso. Eu usei cocaína, não ter feito isso. Não faço nunca mais, mas amanhã está fazendo a mesma coisa. Como eu disse o exemplo do porco. Tá de novo no chiqueiro, porque acostumou, acomodou. Então não confunda arrependimento com remorso. Saia desse comodismo de hoje. Eu vou mudar, Deus, mas amanhã está fazendo a mesma coisa. Se arrependa, mude. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você só vai conseguir receber os frutos do Espírito, a mudança na sua vida que você precisa, quando vir aquela vontade de você voltar a beber, voltar a fumar, voltar a prostituir, voltar a fazer aquilo que você mentia, roubava, você matava e você lutar. Não, eu não quero mais. Isso é fruto de arrependimento. Aí você se esforça mais um pouquinho, quando assusta, você está 1 mês, 2 meses, 1 ano, da maneira que Deus quer, cheio da luz, cheio do Espírito, cheio da graça. Então eu te digo, se esforce mais um pouquinho. A sua carne vai pedir, porque o velho homem todos os dias quer vir para nos chamar para pecar, mas não, lute, vai valer a pena. Vai valer a pena. Primeiro passo, não comuniqueis com o mal. Cuidado. Tenha o dom de discernimento. Saiba o que é mal e o que não é. Principalmente você jovem. Não pense você que está fazendo as coisas escondidas, que seu pai não está vendo, sua mãe não está vendo, mas Deus está vendo. Deus não fecha os olhos, ele não dorme. Os olhos dele são como chamas de fogo que tudo vê. Segundo, acenda a lâmpada da luz do Espírito. Como acender a luz do Espírito? Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Olha que interessante. Quem já foi em celeiro de roça? Ou então um quartinho velho, um porão, um quintal? Quando está com a luz apagada, você vai ter que ir lá de noite. A hora que você acende a luz, o que sai correndo de rato, barata, gafanhoto, grilo, formiga, barata, para os cantos escondendo. Assim é na sua vida. Quando você deixa Deus acender a luz no seu coração, tudo aquilo que não presta vai embora. Quando você deixa Jesus entra no meu coração, acende a luz no meu coração, aquilo que estava ali, seja obra das trevas infrutuosas, seja demônio, seja depressão, seja angústia, seja mágoa, tudo que é fruto das trevas, quando você deixa a luz de Deus se acender, a Bíblia fala que tudo manifesta. Vemos que às vezes nas igrejas, quando aquela alma está arrependida, precisando de uma libertação, quando chega o servo de Deus com as mãos cheias do poder e ora, a luz de Deus está ali, há fogo nas mãos do servo, que busca, jejua, ora, clama, e aquele demônio que está ali, aquele mal que está ali, ele tem que sair, porque a palavra diz. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então, o segundo passo, acenda a lâmpada da luz do Espírito Santo no seu coração, que tudo de ruim, tudo que tem te atrapalhado a ser uma pessoa melhor, tudo que te atrapalha e te coloca em risco de perder sua salvação, vai ir embora. Às vezes você pensa, eu tenho que ir na igreja para alguém colocar a mão, não. Colocar a mão, não. Automaticamente, se você tiver fé, dobrar o seu joelho no quarto e chamar, Jesus, entra no meu coração, seja esta luz que o missionário Carlinhos pregou agora, seja a luz que converteu Paulo também, porque a luz entrou na vida de Paulo, se tornou ele, à vez de perseguidor, um perseguido, e foi o homem de Deus, um apóstolo que pregou a luz de Deus para muitos. Fala isso com Deus, ele vai te escutar. Deus, ele não está só em 4 paredes de igreja, não. Ele vive, ele habita em você quando você deixa. A Bíblia fala, eis que estou à porta e bato. Se deixar entrar, entrarei e cearei contigo. E você comigo. Jesus, a luz do mundo, ele quer entrar no seu coração nessa manhã. Ele quer tirar a tristeza. Ele quer tirar a angústia.
Ele quer tirar a mágoa. Ele quer tirar a dúvida. Ele quer tirar as obras infrutuosas das trevas que às vezes você carrega consigo, sem perceber, por às vezes tá andando com más companhias que só te levam pro buraco. Porque infelizmente, né, tem um ditado popular: diga-me com quem tu andas que direi quem tu és. Às vezes você olha para trás, você memoriza: eu não era assim, por que eu fiquei assim? Toma um choque de realidade aí agora. Por que às vezes você está sofrendo tanto? Às vezes você não falava gíria. Às vezes você não era uma pessoa calma. Às vezes no seu casamento você era uma pessoa mais feliz. E hoje está indo de tudo mal a pior. Começa a observar quem tem andado contigo. Quem tem sido o seu conselheiro. Se for a palavra, eu duvido que você está assim por causa da palavra. Não, a palavra sempre te orientará para o caminho certo. Mas faça uma autoanálise. Muitas das vezes nós queremos culpar o próximo, queremos culpar a Deus. Ah, Deus esqueceu de mim. Mas você, será que você mesmo lembra de você? Será que você tem se policiado? Quem tem sido as pessoas que têm andado com você? E para finalizar esta mensagem, o terceiro passo: desperte, levante, que Cristo te esclarecerá a verdade. Desperte, levanta-te, que Cristo te esclarecerá a verdade. O último versículo aqui, ó. Pelo que diz: desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Às vezes esse dormir não é... Não, esse dormir é você está disperso. Está andando, mas está com os olhos fechados. Está dormindo ponto, como se diz. Tem até uma da pegadinha que eu gosto de muito assistir ele. Tudo para ele é boca aberta. Às vezes está com boca aberta. Está panguando aí, ó. As coisas acontecendo, Jesus voltando, o mundo em guerras, tudo acontecendo de mal a pior, e você panguando, boca aberta. Ei, se você está assim, você às vezes não está enxergando porque o mal, as obras infrutuosas, está querendo te cegar. Abre os olhos, porque a palavra diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Jesus quer ressuscitar você. Às vezes você está andando, caminhando, ouvindo, falando, sentindo cheiro, né, balançando o braço, perna, em movimento, mas está morto por dentro. Está igual o sepulcro caiado. Por fora lindo, mas por dentro vazio, Ramanabandarai. E até mesmo dentro da igreja. Quantas pessoas estão ali orando, jejuando, clamando, falando bonito, pregando, mas por dentro está vazio. A chama que tem que pedir, clamar por salvação, por misericórdia, já não ora mais, não se arrepende mais, não procura buscar almas mais, não se arrepende mais. Então cuidado. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Deus quer tirar você da mortandade espiritual. Da mortandade espiritual. Repete cala se benefácio. A mortandade espiritual pode te levar para o inferno. Às vezes você respira, ouve, fala, caminha, joga bola, trabalha, mas a luz mesmo que você precisa, que habita em vós, dentro de você, para que você enxergue: uai, a minha vida precisa de uma mudança. Eu preciso de conhecer mais esse Cristo. Eu preciso parar de pensar pensamentos negativos. Eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso enxergar a Jesus. Você simplesmente parou no meio do caminho e está morto espiritualmente. E para finalizar, a Bíblia diz: e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu quero profetizar nesta manhã que a luz de Cristo clareie seu caminho. Que a luz de Cristo, caminho, clareie o seu ministério. Que a luz de Cristo clareie o seu casamento. Que assim como uma tocha tem o poder de clarear na escuridão, Jesus, ele seja hoje a sua tocha. Talvez na sua saúde você precisa de uma luz, de um milagre. E eu profetizo que Jesus clareie o diagnóstico que era para ser ruim, que ele seja bom. Talvez o seu casamento que tem ido de mal a pior, Jesus clareie, te dê uma luz, uma sabedoria. Talvez no financeiro, você tenha passado por situações que você não consegue enxergar a luz que você precisa, mas que nessa manhã
que você deixe a luz de Deus entrar no seu coração, na sua mente, e você reviva, ressuscite espiritualmente. Pois a palavra diz aqui, ó, desperta tu que dormes, não é hora de dormir. Em 2019 para 2020, eu fui convidado para ministrar na Assembleia de Deus no bairro São Paulo, e no altar eu não tinha nada para falar ainda. Eu falei, Deus, o que eu vou pregar? E Deus nada comigo. Na hora de subir no altar, Deus falou comigo assim, simplesmente fala para o meu povo que não é tempo de perder tempo. E eu digo a você, não é tempo de perder tempo. Não perca tempo com aquilo que não vai te levar para as coisas boas. Não perca tempo para aquilo que tem um grande risco de te colocar atrás das grades, na depressão, no mundo do vício, do engano, do ocultismo. Não perca tempo. E sim, ganhe tempo com Deus. Valorize as coisas de Deus, pois não é tempo de perder tempo, porque Jesus está voltando. Muitos pregadores têm falado, têm clamado, têm orado, têm testificado, têm confirmado que Jesus está voltando. Os rumores de guerra, nação contra nação, filho contra filho, irmão contra irmão. Hoje mesmo, hoje, é o prazo que o Irã tem para poder, liberar aquele caminho, aquela passagem que eu esqueci o nome, para os navios passarem, senão vai ter uma guerra. E daqui uns dias vai ter uma falsa paz, e o anticristo vai chegar. E muitos, sem conhecer a palavra, automaticamente vão aceitar o número da besta. Serão os condenados. E se você não tiver alicerçado na palavra, longe das obras infrutuosas das trevas, você vai ficar. Mas como esse projeto chama-se Ganhando Almas para o Reino de Deus, estou aqui sentindo a presença de Deus, porque Deus está falando com você. Abra os olhos, desperta tu que dormes. Você às vezes tem orado pouco, redobre a oração. Você às vezes tem gastado o seu tempo conversando fiado nas esquinas, falando do irmão, da irmã. Pare com isso, converta-se de novo, converta-se quantas vezes for preciso, mas busque a sua salvação para a sua casa, para a sua família. Porque a luz de Deus hoje, agora, entra no seu lar para abrir os teus olhos. Assim como Bartimeu não enxergava, ele abriu os teus olhos e viu a luz de Deus. Ele enxergou a própria luz porque ele se deparou com Jesus na sua frente. Então faça isso. Enxergue Jesus na sua frente através das suas atitudes. Atitudes de orar, perdoar, ter bom testemunho, ajudar o próximo e principalmente crer na sua salvação. Essa é a palavra de hoje. Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva. A paz do seu Jesus. Que a sua vida hoje, que o seu dia hoje seja resplandecente da luz do Senhor. Amém? Porque Ele é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele.